Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula. Hoje uma aula sobre as pteridófitas. As pteridófitas nós temos como as mais comuns as samambaias, as avencas, os xaxins, as cavalinhas. Esses são exemplos de organismos que pertencem a esse grupo. Hoje as pteridófitas têm mais o interesse humano voltado para a beleza, para a ornamentação, né. Muitas vezes as pessoas gostam de ter os vasos com as samambaias nos seus jardins, justamente porque elas tornam esse ambiente muito mais bonito. Porém, ao longo do processo, evolutivo da vida no planeta Terra, as pteridófitas foram muito importantes. Nós tínhamos grandes regiões florestais com esses organismos, em que elas atingiam dimensões muito maiores do que nós encontramos atualmente com esse grupo. E um dado muito importante, as pteridófitas são os primeiros vegetais a apresentarem vasos condutores de nutrientes. Portanto, são as primeiras a serem vascularizadas. A presença desses vasos condutores foi muito significativa no desenvolvimento desses organismos. Primeiro, porque aumenta o aporte de água e de sais minerais à estrutura corpórea desses seres. Isso permitiu que eles tivessem um desenvolvimento muito mais significativo, passando a ter um porte maior, se comparado com as briófitas que não apresentam esses vasos condutores. Essa característica de possuir vasos condutores permitiu que esses organismos pudessem se localizar, pudessem explorar o ambiente terrestre, um ambiente já com a menor disponibilidade de água daquela necessária para as briófitas. Então, nessa perspectiva, é importante entender a estrutura das pteridófitas. O corpo de uma pteridófita ele é basicamente dividido em raiz, caule e folha. Repare que nós já colocamos o termo raiz, caule e folha, algo que nós não tínhamos essa denominação em briófitas, que nós chamávamos de rizoide, cauloide e filoide. Nas pteridófitas, na grande maioria das pteridófitas atuais, a estrutura caulinar ela é subterrânea. E essa característica de ser subterrânea ainda ela se apresenta numa posição horizontal. Temos sim algumas pteridófitas, como os xaxins, que têm um caule aéreo e um caule verticalizado, mas em geral a estrutura ela é subterrânea. Nós vamos observar ainda que a estrutura das folhas ela apresenta pequenas estruturas denominadas folíolos. Quando nós observamos uma samambaia, a folha é muito longa e aquelas estruturas esverdeadas são os folíolos. É interessante também observar que o habitat das pteridófitas geralmente são locais úmidos e sombreados, porém a necessidade de água para a sobrevivência e o porte desses organismos é maior do que as briófitas. As briófitas dependem muito mais da água do que das pteridófitas e as pteridófitas têm um porte maior, então elas conseguem explorar ambientes que têm uma menor disponibilidade de água. Nessa imagem a gente vai conseguir compreender as partes da estrutura corpórea de uma pteridófita. Então nós observamos as raízes, a estrutura do seu caule subterrâneo, que ele é denominado rizoma. A partir dele nós vamos ter as folhas jovens, elas ficam todas enroladinhas. Essa estrutura é denominada báculo e ela vai se desenrolando e aumentando
o seu tamanho. Então, temos aqui uma folha e cada porção essas pequenas porções são os folíolos. Nós observamos na estrutura corpórea de uma pteridófita, no seu período de reprodução, na porção inferior dos folíolos, estruturas denominadas soros, que são importantíssimas para o processo eh, reprodutivo desses organismos. Então, dando prosseguimento, vamos abordar a reprodução das pteridófitas. A reprodução desses organismos, ela é muito interessante e vale a pena a gente abordar de uma forma comparativa com o que nós já vimos, que é a reprodução das briófitas. Da mesma forma que as briófitas, as pteridófitas, elas têm um ciclo com uma fase sexuada e outra assexuada. Lembrando que esse ciclo é conhecido como metagênese, alternância de gerações ou ciclo haplodiplobionte. A samambaia, o que nós observamos do organismo é a sua estrutura esporofítica, portanto, a estrutura duradoura. Lembrando que nas briófitas nós tínhamos a fase permanente ou fase duradoura como gametófito. Então, a partir de pteridófita, toda a estrutura duradoura será o esporófito. Isso continuará nas gimnospermas e também nas angiospermas. A forma de esporófito, nós vamos observar que ela é assexuada e nós teremos a formação de esporos nessa estrutura. Então, em alguns momentos, em certas épocas do ano, nós vamos observar na superfície inferior dos folíolos das samambaias pontos escuros, que quando nós passamos o dedo sobre ela, ela vai esfarelando. Essas estruturas são os soros. Os soros nada mais são do que um conjunto de esporângios, que são as estruturas produtoras de esporos. Esse período de reprodução, ele é marcado justamente pela presença desses soros na porção inferior dos folíolos. Quando essa estrutura do esporângio ela passar por um processo meiótico, nós teremos a formação dos esporos. Então, a estrutura do esporófito ela é diploide, enquanto o esporo ele é fruto da meiose, portanto, haploide. Esses esporos eles vão amadurecer e os soros se abrem, lançando esses esporos no solo úmido, o qual, tendo as condições ideais para a germinação, os esporos iniciarão o seu processo mitótico e cada esporo originará uma estrutura denominada prótalo. O prótalo ele se caracteriza por ter um formato que nos lembra um coração. Esse prótalo nada mais é do que a forma gametofítica das pteridófitas, portanto, a forma temporária, transitória. A presença do gametófito nos dá a planta sexuada, portanto, aquela que produzirá gametas. Além disso, o prótalo, nós vamos ter na sua estrutura as porções, duas porções diferentes. Uma que será responsável pela formação dos anterozoides, portanto, nós teremos lá o gametângio masculino e uma porção que produzirá a estrutura feminina, portanto, o gametângio feminino, que produzirá as zoosferas. O que ocorrerá é que sobre esse prótalo, simplesmente uma gota de água, será suficiente para que os anterozoides atravessem a estrutura do prótalo, nadando, se direcionando até a oosfera e assim podendo fecundá-la.
A oosfera fecundada dará origem ao zigoto, que por sucessivas mitoses formará o embrião, e desse embrião nós teremos a nova samambaia. Retomaremos agora a forma esporofítica 2N. Então a samambaia adulta, aquilo que nós observamos é a forma esporofítica, e a forma transitória, a forma muito pequena, que será desestruturada ao final de todo esse desenvolvimento do embrião, é a fase gametofítica, o gametófito. Então, nesse ciclo, nós podemos observar a estrutura do esporófito, 2N. Esse esporófito, na porção inferior dos folíolos, teremos os soros com o esporângio. Na estrutura do esporângio, as células passarão por meiose, formando esporos haploide. Quando o soro se abre, ele liberará o esporo, que ao cair no ambiente adequado, teremos o processo mitótico, a qual formará a estrutura do gametófito. Repare que o prótalo ou gametófito haploide, nós teremos a porção masculina e a porção feminina, também conhecida como anterídeo, e o arquegônio. Anterídeo nós teremos a produção dos anterozoides, e no arquegônio a produção da oosfera, os gametas haploides. Com a disponibilidade de água, os anterozoides nadarão até a oosfera, fecundando-a, e teremos assim o zigoto. Retomamos o número diploide. O zigoto se desenvolverá sobre a estrutura do gametófito, formando o esporófito. Essa estrutura do gametófito ela será desestruturada, e teremos novamente somente a estrutura do esporófito diploide. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre Pteridófita. Espero que vocês tenham curtido. O link dessa aula também no Prezi estará disponível nas descrições. Um abração e até a próxima.